Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, subindo Jesus para uma pequena barca, tomou a passar o lago e voltou para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico que jazia no leito. E vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, tem confiança, são-te perdoados os teus pecados. E logo alguns dos escribas disseram no seu interior: Este blasfema. E tendo Jesus visto os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: São-te perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e caminha? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e foi para a sua casa, e vendo isto as multidões temeram e glorificaram a Deus que deu tal poder aos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. A epístola de hoje de São Paulo Apóstolo aos Coríntios e nos diz: Irmãos, dou graças incessantemente ao meu Deus por vós, por causa da graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em todas as coisas fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em toda a ciência. Assim foi confirmado entre vós o testemunho de Cristo, de maneira que nada vos falta em graça alguma, a vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Estimadas almas, estamos no 18º domingo depois de Pentecostes, e hoje é dia também do Marte São Dionísio Areopagita. É um daqueles que, quando São Paulo foi à Grécia, que viu vários altares lá, para todos os deuses estupidezes não dos gregos, e tinha um por Deus desconhecido. Aí São Paulo aproveitou aquela ocasião para falar do Deus que eles desconheciam e falou de Nosso Senhor. Mas pregou Cristo ressuscitado. E os gregos diziam, zombando: sim, vamos lhe ouvir um dia. E ficaram dois, Damares e Dionísio. Então, este é o Dionísio que nós celebramos. Ele, no dia da Sexta-feira Santa, era pagão ainda, ele estava olhando o sol e viu que a intensidade diminuiu e havia um problema. Em Jerusalém, o deicídio. Lembram que a terra ficou escura. E ele percebe que lá da Grécia ficou escuro. E como era um homem que, mesmo com tantas confusões da idolatria, ele disse: parece que hoje Deus morreu. Ele acertou. Quando São Paulo prega, aquela sua expressão que não foi da boca para fora e nem de ignorâncias idolátricas, mas ele tinha aí um fundo natural, correto, vai vir o sobrenatural da pregação, e ele vai se converter. Aí acontece que ele foi a Jerusalém e ele conheceu Nossa Senhora antes da sua Assunção. E a famosa expressão, ele disse que ela era tão bela que se a fé verdadeira que professamos não dissera não proibira que fora possível outro Deus que nosso Senhor, ele a teria adorado por uma beleza extremadamente bela. São Dionísio. Depois disso, os judeus vão perseguir, ele vai parar na França, e na França vai sofrer o martírio, e é interessante que foi decapitado, mas ele ajuntou a sua cabeça, caminhou 1 quilômetro, entregou para uma senhora chamada Santa Catula, e aí ele caiu e morreu de vez. Por isso, por este episódio, se venera São Dionísio quando se tem dor de cabeça. Então, como muitos sofrem deste mal, lembre de São Dionísio ou São Diniz, que é o mesmo santo. Acabamos de ouvir no Evangelho, falando de dor de cabeça,
uma grave e profunda. Os fariseus não se conformavam nunca com isso de perdoar pecados. Porque no Antigo Testamento, para perdoar pecados, tinha que oferecer um animal no dia da expiação para obter a remissão. Mas isso porque, com aquele sacrifício, o perdão vinha de Deus. Nosso Senhor foi visto pelos fariseus como um simples mortal. Eles esqueceram da divindade do Messias. E quando Nosso Senhor diz, perdoai-te, os teus pecados estão perdoados. E aí há uma cura física também. Mas Nosso Senhor às vezes diz, bom, quer ser limpo, ficar limpo, mas sempre Ele vai e não peques mais. Vocês percebam que no Evangelho, enfermidade física está vinculada com enfermidade moral. E em todo caso, Nosso Senhor curando, Ele perdoa, e perdoa, Ele vai curar. No Evangelho sempre estão vinculadas essas ações. Os fariseus, quando viam a cura física, eles olhavam um taumaturgo até aí. Mas eles não se conformavam com a cura da alma, porque só Deus pode curar a alma de alguém. E como Ele curava, e 2 mais 2 dá 4, normalmente, para um fariseu essa conta não fecha. Cura da alma e Ele é Deus. Não, não pode ser. Nós que aqui estamos, por católicos, graças a Deus, sabemos que as enfermidades das nossas almas, todos temos a alma doente. E quem achar que não tem, é porque a enfermidade chegou a tal ponto que perdeu o conhecimento da própria enfermidade. Gravíssimo. Todos somos doentes da alma. E que não há outro que possa curar nossas almas que Nosso Senhor. Aí nós sabemos isso pela confissão. Mesmo com os grandes propósitos, imaginemos uma pessoa honesta que viva neste mundo, que seja correta, tenha palavra, tudo, trabalhe, mas as próprias enfermidades da alma que levam, como todos nós, não tem cura sem Nosso Senhor. Tem atenuantes. As circunstâncias mudam, às vezes melhoram, favorecem a paz temporária, e é isso sim. Mas agora vencer o pecado sem Nosso Senhor é impossível. E falamos pela experiência própria, mesmo com os sacramentos que têm graça da paixão de Cristo, quantas recaídas. Aí entra o diabo, fala, não tem jeito, porque o diabo e os fariseus estão trabalhando no mesmo, para levar o que? O homem ao desespero. Isso é próprio do espírito das trevas. Porque o homem vai encontrar o desespero quando ele não encontrar o que? Uma salvação, um Salvador. Mas Nosso Senhor é o Salvador que vai curar as almas e os corpos e nos dá esperança. E isso é o princípio de ser curados. Então, queridas almas, é um mal contínuo desde que Adão comeu aquela fruta proibida, em que nós estamos doentes, e às vezes mesmo com a fé, tendemos a nos desesperar, não importa aqui a quantidade, número de pecados, todos os pecadores debaixo do céu somos enfermos. Mas o desespero anda junto com os que temem a Deus, e isso não é correto, isso não é normal. Os que temem a Deus devem se encher de esperanças e saber que as nossas fragilidades, sejam quais forem, são profundas, mas Nosso Senhor tem poder de curá-las. E o exemplo, Madalena, prostituta, bom, perdão, crianças por aqui, mas em todo caso, santa e penitente. E ela não estava aí nas montanhas da França, morrendo de saudade das suas mazelas, não foi curada. Ela deixou de ser o que ela era e passou a ser o que ela não tinha sido, santa e penitente. Aí vamos ver um que Nosso Senhor não curou, mas não foi por falta de poder, que Ele é onipotente, é porque Ele não se deixou curar. Do entorno de Nosso Senhor, só um, Judas. E quando ele vai tirar a própria vida, o que ele diz o Evangelho? Diz que ele estava desesperado. O desespero é o suicídio. E na ordem da graça, o desespero é a afirmação de dizer assim, não tem jeito. Equivale ao suicídio fisicamente falando.
E é grave isso, hein? Então, seja qual for, nosso Senhor tem a dificuldade, nosso Senhor tem, e nós devemos confiar e ir a nosso Senhor buscar o remédio da graça que está no sacramento da confissão. No introito da missa de hoje, o Salmo vai dizer: dai a paz, Senhor, aos que esperam em vós, para que se torne verdadeiro o que dizem os vossos profetas. E vemos então nosso Senhor no Evangelho curar e dar paz para aquela alma, porque esta paz que diz o introito é própria dos que temem a Deus. E é um efeito da cura. Quando nós somos curados de uma enfermidade, que nós ficamos com saúde e ter uma tranquilidade física. Aquele gozo, fisicamente falando, da paz da saúde. Quando a nossa alma está curada por Deus, aí nós temos a paz interior, que é o sinal da sanidade pela cura que Deus fez nas nossas almas. Aí os senhores vão entender porque este mundo não tem paz. As pessoas não têm paz, hein? Não é a paz de ficar no 1º de janeiro se abraçando e aquela confraternização universal. Não, que aquilo é falsidade. No dia 2 de janeiro está todo mundo falando mal do que aconteceu no 1º de janeiro e dos abraços e falsidades. Falsidade. Agora, a paz, que é a tranquilidade da ordem na alma, o mundo não conhece por quê? Porque não reconhece nosso Senhor como seu Deus, não confia no poder santificador dos sacramentos, polula de úlceras da cabeça aos pés, moralmente falando, e aí só vai encontrar o desespero como o seu companheiro nesta vida. Então, queridas almas, tenhamos cuidado, porque mesmo conhecendo nosso Senhor, há neste século, principalmente na crise que nós vivemos na igreja, essa tendência ao desespero, hein? E isso é falta do exercício da fé. Nosso Senhor é o Redentor, o Salvador, e Ele salvou uns da morte, outros da lepra, outros da paralisia, outros tirou do sepulcro 3 dias, e é o mesmo que nós servimos, então nós devemos andar na esperança. Como dizia São Paulo, contra toda esperança, ou seja, mais ainda do que esperar, porque a virtude da esperança é teologal e ela não conhece excesso. Ninguém pode crer demasiadamente em Deus que sobrepassa, impossível. Ninguém pode esperar demasiadamente em Deus que sobrepassou também, impossível. E ninguém pode amar a Deus que está transbordando, sobrando e faltando sempre, mas sobrando jamais. As virtudes teologais não conhecem excesso, mas conhecem defeito. Esperar pouco, crer pouco e amar pouco a Deus. Então, nesta crise, recomendo o grande exercício da confiança. E isso vai ser um grande também sinal de sanidade mental para os que estão vivendo nesta crise horrenda. Quando não há esperança, procura uma solução. Nós não temos. Todos os que procuraram uma solução até o presente fizeram mazelas. Todos. Porque a solução não é porque queremos cruzar os braços, puxar a palha, tomar uma branquinha, esperar a solução cair do céu. Não é um pacifismo ocioso. É porque a solução tem que cair do céu. A salvação vem do céu, a solução vem do céu. Mas para obtê-la tem que ralar o nosso querido joelho. Tem que rezar de bolhas nos dedos de terços tras terços, velas tras velas, via sacra atrás via sacra, jejum e aflição, clamar e confiar, e não é fácil confiar, porque nós não vemos as digitais de Deus em tudo que Deus está a fazer. Mas sabemos que mesmo não vendo, por causa de nossa miopia, astigmatismo espiritual, mas Deus está. E isso é um exercício muito maior do que inventar uma solução frágil, falsa, e encontrar o desespero próprio das falsas soluções. Então, queridas almas, santa esperança para gozar já nesta vida da paz de Deus, que é o nosso Salvador, e na outra vida, esta paz que não tem ocaso e nem fim. Então, peçamos a Nossa Senhora que a Virgem
no exemplo de esperança, o maior que temos é Nossa Senhora. Tudo parecia perdido, tudo. Seu filho no sepulcro, a sinagoga lá brindando com os romanos, mataram o Nazareno, os apóstolos decepcionados, pescando, Jerusalém fofocando todas as mazelas que foram feitas, mas havia alguém que só estava esperando o tempo que Deus disse, 3 dias. Por isso Nossa Senhora é a esperança a mais alta que nós temos, que passou por esta terra, inquebrantável. Não importa, era uma, mas era a esperança que não encontrou o desespero. Então tenhamos como filhos de Nossa Senhora esperança na solução do problema do Brasil, gravíssimo, na solução das nossas enfermidades, da nossa alma, também tem solução, a esperança de curar nossa alma, e em tudo isso, a esperança de sermos salvos. Por isso aqui estamos. E quem nos faz ter tanta? Nossa Senhora. Por isso, honrando-a, nos apoderemos da esperança própria dos que são devotos de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.